Olá e seja novamente bem-vindo aqui à Casa do Carvalho. Meu nome é Nicolas Cares e hoje chegou o dia. Vamos falar de rumores, porém com uma vírgula. Eu cheguei a trocar uma ideia há um tempo atrás com o Camaleão sobre rumores e tudo mais e tal. E com o passar do tempo eu fiquei amargurado com rumores. Na verdade, não é nem que eu não goste de discutir as ideias, de falar das possibilidades. Na verdade, por exemplo, o Danny, que conversa comigo bastante pela internet, pelo WhatsApp, a gente se conversa desde da época da adolescência. A gente sempre trocou muita ideia sobre rumor e tal, mas a gente trata esse assunto com com um certo nível de parcimônia. Na verdade, a gente não leva tanto a ferro e fogo assim, essa questão de rumor. E como eu falei, eu conversei uma vez com o Camaleão sobre isso de rumores e tal, como eu acho que às vezes trata-se demais como se fosse uma verdade ou algo assim e tal, e mais uma coisa que ele me falou é verdade, e, tipo, matutando assim depois de um tempo mesmo, no fim das contas as pessoas vão continuar falando de rumores, goste eu do jeito que é tratado ou não, goste eu de falar sobre isso ou não. Então talvez compense realmente eu tentar trazer o meu jeito de olhar para rumores, para que talvez eu não digo necessariamente ensinar outras pessoas a ser um pouco mais cético com algumas coisas, mas talvez até para que algumas pessoas elas passem a olhar para rumores com outros olhos, não necessariamente do jeito que pelo menos eu tenho a impressão que eles são tratados hoje em dia. Então, beleza, vamos falar de rumores, mas eu vou falar do meu jeito. Então, antes da gente entrar efetivamente nos rumores, como esse é o primeiro vídeo que eu estou abordando rumor, então eu vou tentar explicar um pouquinho como que eu vou passar a abordar rumores aqui no canal. Primeiro que eu sou veementemente contra a cultura de vazamentos de informações de empresas. Porque assim, se essa informação ela foi vazada, não for por uma burrice, sei lá, alguém da empresa soltou num release sem querer, ou alguma loja acabou cadastrando o produto sem querer, esses vazamentos que são um pouco mais involuntários, que eles escorregaram, sabe? Esses vazamentos eu consigo compreender. Agora, alguém adquirir uma informação de terceiros ou algo do gênero assim da empresa, ou mesmo ela receber informação da empresa e repassar isso para outras pessoas, para outras mídias e etc e tal, ou postar num Twitter ou algo do gênero, isso, querendo ou não, envolve quebras de contrato de sigilo. E por mais que isso não seja crime, é antiético. Então eu não gosto de trabalhar com rumores por causa disso. E eu acho que quanto mais tempo passa nesse negócio todo de rumores, vazamentos e tal, muitos sites, tanto nacionais quanto gringos, quanto jogadores, usuários que conhecem um pouquinho mais alguns contatos aqui e ali, eu acho que esse rolê todo de vazamentos e tudo mais acabou se tornando uma busca por atenção. Então uma coisa que você pode ter certeza é que, por exemplo, no site da Casa do Carvalho, informações de rumores a gente não posta, assim como informações de vazamentos. Por exemplo, os vazamentos que tiveram de Sword Shield, supostas vazamentos de beta que aconteceram, isso tudo você não vai ver no site. A gente pode até trazer aqui para o canal para debater um pouco sobre esse assunto. E considerando isso que eu falei, né, dessa busca por atenção, eu vou fazer uma coisa aqui que talvez nem todo mundo concorde com o jeito que eu vou fazer aqui, mas eu não vou trazer as fontes de rumores que eu for trazer aqui pro canal. Outros canais eles podem trazer fontes, outros sites podem postar quem postou isso no Twitter, em algum outro site, alguma coisa assim. Eu não vou trazer aqui pro canal porque eu não quero dar palco pra maluco. Eu não quero enaltecer ninguém que esteja de certa forma envolvida com alguma quebra contratual, uma quebra de sigilo, que é algo que de certa forma também pode prejudicar a empresa. Porque tem aquele ditado de falem bem ou falem mal, mas falem de mim, mas você pode ter certeza que a informação ter sido vazada não é de interesse da empresa, principalmente quando ela é muito mais cedo, o que eu não acho que seja o caso desses rumores que eu vou trazer para cá. Mas eu tô tratando de vazamentos no geral, né, rumores e vazamentos, porque uma coisa acaba linkada na outra, por mais que nem todo rumor seja um vazamento. E nem toda pessoa que posta rumores tem reais contatos com ninguém. Ela pode muito bem estar simplesmente soltando da cabeça dela e a gente não tem como comprovar. E é isso que pega do rumor, porque a gente não tem como verificar a veracidade dessa informação até que a informação saia, até que o jogo saia, por exemplo. Então é nesse sentido, eu não quero dar voz para essa galera, sabe? Tipo, eu vou trazer para cá porque está sendo comentado. E eu quero dar o meu parecer sobre isso. O que eu acho desses rumores e se eu concordo ou se eu não concordo com algumas coisas que estão sendo ditas. E se eu não concordo, por que eu não concordo? Por que eu acho que é maluquice, beleza? E eu quero trazer num formato bem simples. Porque é simplesmente para vocês poderem ver a minha cara e o texto. E eu não quero grandes firulas. Eu não vou nem fazer grandes edições nesse vídeo. Muito provavelmente só no começo ali, talvez no final,
pra não gaguejar muito, porque eu tenho ainda uma certa dificuldade para gravar vídeo, devo confessar. Mas o ponto é, um usuário no Twitter postou essas informações aqui. Não tem grandes créditos, porque ele não é um grande conhecedor de informações nas redes sociais. No caso, parece que ele acertou que ia rolar uma Nintendo Direct no começo, no meio do ano, não sei o que e tal. E por mais que isso seja realmente verdade, ele realmente deu esse predict, a gente não sabe se ele tem realmente informante dentro ou se foi um belo chute, né? Até onde eu sei, essa foi a única coisa que ele acertou. E aí vamos aqui as informações então. Nós temos a informação que ano que vem, no caso, sairia um Pokémon Snap novo, um Pokémon Unite, Detetive Pikachu 2 e um remake da série principal, da Core Series, lá para novembro. E aí onde eu, na verdade, eu fico me perguntando, porque assim, isso aqui é um chute muito, mas muito seguro. Porque assim, dessas 4 coisas que estão listadas, 3 delas nós já foram anunciadas. Então, tipo, Pokémon Snap novo foi anunciado esse ano, Pokémon Unite foi anunciado esse ano, e o Detetive Pikachu 2 foi anunciado ano passado. Então, a gente sabe, por definição não oficial, né, mas analisando tipo, a última década da franquia, a gente sabe que eles tendem a lançar um jogo novo da série principal todo ano. Não necessariamente são obrigados a lançar, porque, né, eles não são obrigados a nada. Mas o lance é que muito se especula já de remakes de Core Series, um remake de Diamond Pearl, um remake de Let's Go Pikachu, aliás, um remake de Johto, né? Não necessariamente aos moldes de Let's Go, mas um segundo remake mais casual, ali na leva de Johto. E então, tipo, isso aqui, na verdade, é um rumor, com certeza. É alguém que postou na informação na internet lá, postou num tweet, e tem essas 4 coisas aqui pra acontecer no ano que vem. Muito que bem. Isso aqui a gente já sabe, na verdade, né? Tipo, isso aqui é meio que senso comum. A gente sabe que isso tudo tá pra acontecer de fato. E aí eu fiz um pequeno levantamento, não vou nem falar que é um grande levantamento, mas eu peguei aqui, vou até puxar um pouquinho mais pra baixo aqui pra vocês darem uma olhada. O Pokémon Snap, o New Pokémon Snap, foi anunciado no mês de junho. Tá 2019 aqui, mas eu acho que foi 2020. Eu vou colocar aqui o 2020, vou corrigir aqui. Nem sei, tem que ver. New Pokémon Snap foi anunciado em junho, meio do ano. Foi no mesmo mês do Unite, tá certo. O Unite também foi anunciado no mês de junho. Já o Detetive Pikachu, que nem eu falei, foi anunciado em 2019. E o remake, ou um jogo novo da série principal, não foi anunciado ainda. Mas, e aí que entra o ponto que eu quero trazer aqui. Um Pokémon Snap ser lançado esse ano, agora 2021, e o Pokémon Unite e o Detetive Pikachu 2 ser lançados no ano que vem, é relativamente esperado, porque normalmente os jogos eles têm essa janela de lançamento, né? Tipo, vamos supor, a gente não tem não existe uma regra oficial de quanto tempo, né? De quanto em quanto tempo vai sair, por exemplo, o Mystery Dungeon. Não existe nenhum padrão, né, de lançamentos. Talvez exceto ali pelas main series, porque é o que faz a engrenagem rodar, né? Mas qual que é o lance? Normalmente quando a gente envolve marketing, o marketing ele é feito relativamente perto, entre aspas, assim, do lançamento do jogo. Ele não pode ser feito tão antes do lançamento do jogo, porque às vezes pode acontecer do jogo ser cancelado, pode acontecer, né, do jogo acabar sendo adiado, que foi, por exemplo, o que aconteceu com o Breath of the Wild, né, na época do Wii U. Ele já estava em um estágio avançado em desenvolvimento, foi adiado, e foi adiado depois indefinidamente até sair o Switch, né? Então, mas a gente tem casos de, tipo, geralmente desenvolvedores falando que vai sair um jogo, e aí, tipo, passa um bom tempo, o jogo é cancelado, porque acontece, os projetos começam e são cancelados no meio, mas enfim. Então, tipo, quando a gente para pra analisar, por exemplo, normalmente a série principal de Pokémon, ela é anunciada no primeiro quarter, né, nos 4 primeiros meses do ano. Não é uma regra de qual mês que vai ser anunciado, mas ele normalmente é anunciado no começo do ano, os primeiros meses, e depois é lançado no final do ano, entre outubro e novembro. A partir do momento que Pokémon teve lançamentos mundiais, todo jogo foi lançado em outubro e novembro. E eu só coloco outubro aqui por causa de XY, porque foi o único mês que teve assim fora da caixa. Porque a partir de Horaz foi sempre novembro. Então alguém chutar que um remake vai sair em novembro é chover no molhado, porque a gente
já tem essa noção de que vai sair um jogo muito provavelmente em novembro. Vai sair em novembro? A gente não tem como saber. Pode sair em dezembro, comecinho de dezembro, pode sair finalzinho de outubro, pode sair de novo no dia 12 de outubro, né? Pra coincidir aí com, sei lá, Dia das Crianças ou alguma coisa assim. Mas é esperado que um jogo novo de Pokémon da série principal saia nessa janela, né, de lançamento. A mesma coisa para as outras séries, as séries spin-offs. Porque, por exemplo, aqui eu marquei o Super Mystery Dungeon. Super Mystery Dungeon foi anunciado em janeiro desse ano e foi lançado em março. Ele já teve uma janela muito mais curta. Ele tem muito menos marketing envolvido. Ele é muito menos divulgado. Porque é um jogo que geralmente dá muito menos dinheiro também para a franquia. Então ele acaba sendo, né? Tipo, tem uma janela menor ali de propaganda por si só, né? Ele é anunciado, passa uns meses depois ele já é lançado. Isso aconteceu também com o Super Mystery Dungeon. Aliás, eu acho que eu falei Super Mystery Dungeon antes. É o Mystery Dungeon DX do Switch, no caso. Mas os dois eles tiveram meio que isso. O Super Mystery Dungeon no 3DS foi anunciado em 2015, maio, e em setembro já estava lançado. O Super Mystery Dungeon, diga de passagem, ele foi anunciado num press release, tá ligado? Tipo, não foi nem grandes coisas assim, mas enfim. E às vezes acontece, por exemplo, o Masters. O Masters ele também foi anunciado em maio de 2019. Em agosto já tinha saído ali né? Tipo, alguns meses depois já. E então a gente tem casos de que jogos saem no mesmo ano. Anúncios que acontecem, por exemplo, no meio do ano, por exemplo, o Snap e o Unite, a probabilidade deles saírem, quer dizer, eles não saíram até agora. Então existe uma grande probabilidade que ele vai ser lançado no começo do ano que vem ou no meio do ano que vem, que é, por exemplo, o que acontece com outros jogos aqui. A gente pode ver que o Pokémon GO foi anunciado em setembro de 2015 e foi lançado no ano seguinte, praticamente. A mesma coisa com o Pokémon. O Pokémon, tanto a versão de arcade, demorou mais ou menos um ano para sair, desde o seu anúncio, quanto o port do Wii U, que foi anunciado em 2015, só saiu né, tipo, quase um ano depois, em 2016. Então, dá pra ver que pela lógica de lançamento, não de lançamento, mas pela lógica de marketing, janela de tempo que eles vão divulgar esse produto para ver o quanto eles vão conseguir vender. Geralmente é disso. Ou sai no mesmo ano, malemar sai no ano seguinte. O que mais pega aqui, na verdade, é o Detetive Pikachu. O Detetive Pikachu ele é um chute muito relativamente seguro também, porque ele foi anunciado em 2019, não tinha imagem de nada. Na verdade, o Detetive Pikachu é uma exceção, que é tipo, eu acho que eles anunciaram cedo demais de fato, porque foi pra pegar o hype do filme, porque eles não tinham imagem de desenvolvimento, não tinha porra nenhuma. Então o que acontece? Anunciou em junho de 2019. 2020 não saiu. É muito possível que ele saia em 2021. É garantido que ele saia? Não é garantido. Mas é bem provável que ele saia em 2021. A mesma coisa o Unite e a mesma coisa o Pokémon Snap, que foram anunciados no meio desse ano. Então, esses 4 rumores, eles são muito safe. Eles não são nada fora do que a gente, na verdade, está esperando. E eu achei até engraçado que nesse rumor não tá citado o Sleep, porque o Sleep ele é uma outra piada, né? Porque ele foi anunciado também ali no meio nem lembro quando foi anunciado o Sleep agora, pra ser bem honesto. Não peguei aqui. Mas ele foi anunciado e, tipo, não se fala do Sleep, tá ligado? Até agora. Muito provavelmente vai sair ano que vem também. A gente esperava que ele já tivesse aí, entre nós. Se vai sair ou não, a gente não sabe. Mas vamos que vamos. E, por fim, o que talvez eu queria comentar aqui de fato sobre esse rumor, o que eu acho, por exemplo, de que vai acontecer com esse cara aqui. Vamos supor que saia os 4 jogos ano que vem, de fato vai sair um remake, ele não especificou qual, né? Mas vamos supor que saia de fato um remake de Sinnoh. Não vou nem falar de Sinnoh porque eu não quero atiçar os brios aí da galera, mas vamos supor que saia um remake de Johto ano que vem. Ele não especificou qual que era, então ele acertou. Vamos supor que não sai o Detetive Pikachu. Eles alegam que vai sair no outro ano. Ele acertou só por ter colocado aqui a informação. O Pokémon Unite provavelmente vai sair, Pokémon Snap talvez vai sair. Então se ele acerta metade disso aqui, a credibilidade dele sobe. Sendo que isso aqui é basicamente... Essa lista eu conseguia fazer em 10 minutos. E jogar na internet, tá ligado? É isso que eu digo. Não dá pra gente confiar em rumor 100%. É muito legal discutir, de fato, falar das possibilidades. E eu concordo plenamente nisso, porque eu também faço isso no meu privado, né? Mas eu não gosto de tomar rumor como verdade. Na verdade, muito pelo contrário. Eu gosto de tomar rumor como mentira. Mentiras até que se provem ao contrário. Porque a gente não tem como comprovar que elas são verdades ou não. Então, ao invés de
querer acreditar que esse rumor é verdade, ou talvez querer que outras pessoas acreditem que esse rumor seja verdade. Eu quero que essas pessoas saibam que isso aqui pode ser um monte de lorota, e é potencialmente um monte de lorota. Não que esses jogos não vão sair nesse próximo ano, mas que esse cara pode muito bem não ter crédito nenhum pra ter simplesmente acertado essas coisas. E se acertou porque teve vazamento, tem problema de contrato ali envolvido. E não é da hora isso, tá ligado? Porque isso, querendo ou não, pode prejudicar a empresa, pode prejudicar o marketing, pode... Enfim, pode ser bom, porque é aquele negócio de falar bem, falem bem ou falem mal, mas falem de mim, que nem eu tinha comentado. Mas ao mesmo tempo, não é a intenção de ninguém que essas informações vazem. Ah, e ainda tem um outro negócio, porque assim... Esse cara tá falando um monte de coisa de Pokémon porque ele é envolvido aos bagulho de Pokémon. Mas... ele supostamente tinha informação de uma Nintendo Direct. Mas a gente sabe que os jogos de Pokémon não são anunciados em Nintendo Directs, né? A gente sabe que eles são anunciados ali, normalmente eles são anunciados nas transmissões oficiais da Pokémon. Então, por exemplo, ele saber já de antemão de um remake, pra mim é estranho. Porque só se ele tiver realmente um informante dentro da Nintendo, passando informação pesada pra eles, tá ligado? Não acho que esse seja o caso. Então eu, pra ser bem honesto, não acredito nessa pessoa. Eu acho que essa pessoa tá contando lorotinha. E eu não tenho receio de estar errado quanto a isso. Porque se o cara acertar ou não, beleza. Ele não tem como comprovar pra mim que ele tá falando a verdade. Então, a menos que ele, sei lá, mostre, sei lá, o e-mail da Nintendo, tá ligado? Falando assim, ó, vai sair isso aqui. Mas ele não vai fazer isso. Mesmo que ele tenha esse e-mail, ele não vai fazer isso. Então, tipo, eu não quero fomentar mais esse tipo de coisa para essas pessoas, porque eu gostaria que as pessoas se importassem um pouco menos com informações privilegiadas, sabe? É muito legal a gente saber que uma coisa vai sair mais cedo, mas ao mesmo tempo, sei lá, eu não acho ético, não acho da hora, e eu não gosto de levantar a bola dessa galera, porque isso na minha cabeça só vai fazer com que mais e mais pessoas queiram agir dessa forma. Particularmente não tenho problema em não dar créditos a ele, porque ele não fez nada mais que jogar informação na internet e isso não é grandes coisas, principalmente se ele não é o real informante. Eu gostaria que, lógico que eu não posso obrigar ninguém a fazer isso, mas eu particularmente acho que outras pessoas que criam conteúdo talvez devessem fazer isso também, principalmente sites. E aí eu fico uma pequena puxada de orelha no bom sentido pra galera brasileira que tá postando essas informações, porque, gente, eu entendo muito bem qual é a necessidade de você ter clique em site, mas eu não sei, eu acho que é antiético, principalmente porque quando é, por exemplo, o maluquinho do Twitter falando é uma coisa, agora quando é um site de Nintendo ou de Pokémon falando sobre esse assunto, você automaticamente dá credibilidade. Não importa se você coloca que é rumor, as pessoas não vão associar isso. As pessoas elas vão associar o seu site, a sua página, àquela informação. E é por isso que eu tô até sendo um pouco mais crítico nesse sentido, porque eu quero associar essas informações às críticas e não necessariamente à Casa do Carvalho, né? Se é para associar essas informações à Casa do Carvalho, que sejam associadas às críticas, ao porquê que essas coisas fazem ou não fazem sentido, beleza? Gente, no mais é isso. Eu espero que você tenha gostado desse vídeo, que foi um pouco mais longo do que eu estava esperando, mas é também uma pequena introdução a esse papo todo de rumores que eu devo trazer para cá, pro canal com um pouquinho mais de frequência quando eles saírem, né? E também peço de coração que você deixe as suas opiniões aí, porque eu posso não concordar com os rumores, mas eu não posso obrigar ninguém a concordar ou discordar dessas coisas, né? Então eu gostaria muito de saber a sua opinião. Gostaria que você deixasse aí embaixo nos comentários o que você acha dessas informações. Se você acha que isso vai acontecer, se você não acha que isso não vai acontecer, se você acha que o cara também não tem informante nenhum, o que eu particularmente acho. Mas gostaria de saber de você essas informações. E se você gostou desse ponto de vista, principalmente, porque eu pretendo trazer mais desses conteúdos para cá, eu peço encarecidamente que você deixe aí um joinha, se considere se inscrever no canal, para justamente incentivar que eu traga mais conteúdos desses, se for algo relevante para vocês, beleza? No mais é isso, eu vou ficando por aqui. Muito obrigado para você que assistiu esse vídeo até agora. Falou e até a próxima!